E se Adão nunca tivesse pecado? Como seria viver em um mundo onde a corrupção, o sofrimento e a separação de Deus simplesmente não existissem? A humanidade viveria eternamente em um estado de perfeita harmonia, desfrutando de uma terra fértil, próspera e repleta de beleza inimaginável. Não haveria necessidade de redenção e o relacionamento com Deus seria direto, pleno e eterno, como sempre fora planejado por Ele. Eis que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Eclesiastes 7:29. O jardim do Éden era um lugar sem igual. Adão e Eva caminhavam entre rios de águas límpidas e cristalinas, suas margens adornadas com plantas de cores vibrantes e flores perfumadas. Árvores frutíferas se estendiam pelo horizonte, cada uma oferecendo frutos doces e perfeitos. O ar era leve, puro, repleto do aroma da vida. A brisa que passava era como um sussurro suave de Deus, que frequentemente caminhava com eles no frescor da tarde. Gênesis 3:8. O Criador havia confiado ao homem e à mulher o domínio sobre toda a criação. Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis 1:28. Tudo estava em perfeita harmonia. Os animais não temiam os seres humanos, e a própria terra respondia com abundância ao toque de seus cuidadores. Havia paz absoluta, nem dor, nem ansiedade, nem vergonha. Apenas comunhão, tanto entre Adão e Eva, quanto entre eles e Deus. Contudo, pairava no ar algo invisível e silencioso, a possibilidade da escolha. Esse aspecto fazia parte do plano divino, pois Deus não criou robôs, mas seres livres, capazes de amar e decidir. A liberdade era um presente valioso, mas também carregava riscos. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 6:12. E assim, naquele mundo perfeito, o potencial para a desobediência permanecia como uma sombra distante, uma realidade ainda não experimentada, mas sempre presente. Às margens do Éden, uma figura luminosa observava silenciosamente. Era o guardião designado por Deus para velar pela pureza daquele lugar sagrado. Seu semblante brilhava com a luz da presença divina e seus olhos refletiam a serenidade de quem compreendia profundamente os mistérios do céu. Seu olhar atento percorria cada folha que balançava suavemente ao vento, cada animal que pastava em paz e cada rio que corria com um brilho prateado sob a luz do sol. Nada escapava à sua vigilância. Ele contemplava Adão e Eva com um misto de admiração e responsabilidade. Eles nunca conhecerão o peso da dúvida, murmurou para si mesmo com uma voz suave e firme. O guardião sabia que Deus havia concedido à humanidade um presente precioso, a liberdade de escolha. Ainda assim, a ideia de que algum dia essa escolha pudesse trazer sofrimento era um pensamento doloroso, até mesmo para ele. Porém, à medida que o guardião contemplava o jardim, uma sombra distante começou a se formar na fronteira do Éden. Ela era quase imperceptível a olho nu, mas o ser celestial a sentiu como uma onda de frio cortante. Algo que não pertencia àquele mundo perfeito estava tentando se aproximar. Uma presença estranha que trazia consigo o peso do engano e da destruição. O guardião apertou os lábios, sentindo a gravidade do momento. Porque o diabo desceu até vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12:12. Ele sabia que aquela sombra não era uma ameaça qualquer. Era algo que transcendia o físico, algo que desafiava diretamente a ordem estabelecida por Deus. Seus olhos brilharam com determinação. Ele sabia que deveria proteger o Éden e seus habitantes. A paz que reinava naquele lugar não podia ser manchada.
Mas as forças das trevas já haviam traçado seus planos, e o destino da humanidade estava prestes a se cruzar com uma realidade que eles ainda não conheciam: a tentação. A manhã estava radiante, e o jardim florescia com uma abundância de cores e fragrâncias. Adão e Eva caminhavam juntos, colhendo frutos maduros e conversando alegremente. A paz preenchia cada canto do Éden. Enquanto recolhiam os frutos de uma árvore próxima ao rio, um sussurro suave cortou o ar, distinto de qualquer som natural. As folhas pareciam vibrar com uma presença invisível. Eva ergueu o olhar, intrigada. Ouviu isso? Adão parou. Sim, mas deve ser o vento. O sussurro persistiu, porém agora carregava uma entonação hipnótica, como uma melodia distante. Vocês sabem o que existe além deste jardim? Eva franziu o senho. Além? Não há além. Este é o mundo que Deus criou para nós. Foi então que a figura apareceu. Envolta em um manto de sombras que dançavam sob a luz do jardim, a entidade caminhava suavemente, sem deixar marcas no solo. Seu semblante era intrigante, uma mistura de beleza e mistério. Há mais do que veem. Há mais que podem saber, disse a figura com uma voz suave, mas firme. Adão franziu o senho. Deus nos deu tudo o que precisamos. Não há necessidade de mais nada. A entidade inclinou a cabeça como se ponderasse. Vocês têm tudo, mas sabem realmente o que significa ser completo ou apenas aceitaram o que lhes foi dado? As palavras da figura tinham um peso estranho, e mesmo sem querer, Eva sentiu-se atraída por elas. O coração do homem traça seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16:9. Eva olhou para Adão, que parecia desconfiado. Devemos voltar, ele disse em tom firme. Mas a semente da curiosidade já havia sido plantada. A entidade continuava a falar com uma voz envolvente, como uma brisa quente que acariciava os sentidos. Vocês vivem em harmonia, é verdade. Mas já se perguntaram o que existe além da obediência? Adão estreitou os olhos. O que quer dizer? Deus nos deu um propósito claro: cuidar deste jardim e viver em comunhão com ele. Isso é suficiente. A entidade sorriu levemente, com um ar de mistério. E se houvesse algo que ele não revelou? Algo que transformaria completamente a percepção de vocês? Eva sentiu um arrepio percorrer sua pele. Algo que Deus não nos revelou? Por que ele esconderia algo de nós? A figura deu um passo à frente. Não é esconder, mas proteger. Assim como um pai não conta tudo a uma criança até que ela esteja pronta. Adão balançou a cabeça. Nós confiamos em Deus. Ele é justo e bom. Mas não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. 2 Coríntios 11:14. A entidade se aproximou de Eva. E se vocês estivessem prontos agora, não gostariam de saber? Aquela pergunta ecoou no coração de Eva. Por um instante, ela olhou para Adão, buscando alguma orientação. Mas ele parecia tão confuso quanto ela. Deus disse para não comermos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, murmurou Eva, tentando se agarrar à ordem divina. A figura deu um leve sorriso. Ah, mas eu não estou falando sobre comer frutos. Estou falando sobre despertar. Vocês podem ver o mundo além das cores que conhecem. A tentação se tornava cada vez mais evidente, embora ainda envolta em uma linguagem sutil. Eva tentou se afastar, mas sentia como se uma força invisível a puxasse para mais perto. Adão segurou sua mão. Vamos embora. A voz da entidade soou suave atrás deles. Vocês podem ir, mas lembrem-se, a semente da dúvida já foi plantada. A noite caiu sobre o Éden, trazendo um silêncio reconfortante. O jardim reluzia sob a luz suave das estrelas, e o perfume das flores adocicava o ar. Adão e Eva repousavam em um bosque perto do rio cristalino, mas algo perturbava o coração de Eva. As palavras da entidade ecoavam em sua mente. Vocês podem ver o mundo além das cores que conhecem. E Adão notou a inquietação de Eva.
Está tudo bem? Perguntou com uma voz terna. Ela hesitou antes de responder. Você não ficou curioso sobre o que ele disse? Adão franziu a testa. Não. Deus nos deu tudo o que precisamos. Por que procurar mais? Eva olhou para as estrelas. E se houver algo além do que conhecemos, algo que Deus não quis nos mostrar ainda? Adão suspirou. Essa é a voz da dúvida, Eva. Foi Ele quem nos criou, quem nos dá vida. Por que esconderia algo bom de nós? Eva ficou em silêncio, mas a curiosidade já a consumia. A promessa de um conhecimento além da compreensão rondava sua mente como uma melodia insistente. Na manhã seguinte, enquanto caminhavam pelo jardim, seus passos os levaram, quase que inconscientemente, até a árvore do conhecimento do bem e do mal. Suas folhas brilhavam ao sol e os frutos pendiam de seus galhos como joias proibidas. Eva parou. Sempre nos disseram para não nos aproximarmos demais. Adão assentiu, porque Deus disse, no dia em que dele comerdes, certamente morrerás. Gênesis 2:17. Mas Eva não conseguia desviar os olhos da árvore. Parecia mais majestosa e misteriosa do que antes. Foi quando a entidade apareceu novamente, sua presença suave, como uma brisa matinal. Vocês ainda têm medo? Perguntou, sorrindo enigmaticamente. Adão deu um passo à frente, protegendo Eva. Sabemos o que Deus ordenou. A figura ergueu uma sobrancelha. Mas será que sabem por quê? O vento soprou entre as árvores, agitando as folhas em um murmúrio quase compreensível. A entidade permaneceu diante deles, serena e imponente. Vocês acham que Deus os proibiu de comer desse fruto por causa da morte? Perguntou com suavidade. Adão manteve o olhar firme. Ele nos disse que morreríamos se comêssemos. A entidade sorriu, seus olhos brilhando com um misto de compaixão e astúcia. Mas vocês sabem o que é a morte? Como podem temer algo que não compreendem? Eva sentiu um calafrio. A pergunta parecia penetrar em seu ser. Então você diz que Deus mentiu? Não, mas talvez ele não tenha contado tudo. A figura gesticulou para a árvore. Vocês veem isso como um símbolo de proibição, mas e se for uma porta? Uma passagem para um entendimento maior? Eva olhou para o fruto reluzente. Seus dedos tremiam ao imaginar tocá-lo. Adão tentou afastá-la. Eva, não podemos fazer isso. Não, mas e se houver algo que nos tornará mais parecidos com Deus? Ele mesmo disse que fomos feitos à sua imagem e semelhança. Gênesis 1:27. A entidade assentiu. Exatamente. Vocês foram criados para refletir a glória dele, mas estão vivendo apenas uma parte dessa verdade. O fruto revela o restante. Eva deu um passo à frente. Seu coração batia descontroladamente. Porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos entram por ele. Mateus 7:13. Adão segurou seu braço. Eva, pense no que estamos fazendo. Ela se virou para ele, os olhos brilhando de determinação. Eu quero saber, Adão. Não consigo mais ignorar essa fome por entendimento. A entidade observava em silêncio, como um maestro que aguardava o clímax de uma sinfonia. Adão sentiu um conflito interno. Ele amava Eva e não queria vê-la partir para o desconhecido sozinha, mas também temia desobedecer a Deus. Então, com um suspiro resignado, segurou a mão dela. Se você for, eu irei com você. A entidade sorriu. Vocês são mais fortes juntos. E assim, com os corações cheios de dúvidas e um desejo inquietante, Adão e Eva deram seus primeiros passos em direção ao desconhecido. O portal cintilante diante de Adão e Eva era diferente de qualquer coisa que já tinham visto no Éden. Suas bordas brilhavam como o sol refletido na água, e dentro dele havia cores e formas que desafiavam a lógica do mundo perfeito que conheciam. Adão olhou para Eva, buscando uma resposta em seu semblante. E se não conseguirmos voltar? Eva respirou fundo, tentando mascarar o medo que se escondia atrás de sua determinação. Se Deus criou tudo, então isso também deve fazer parte da criação dele. Adão hesitou. Mas ele nunca falou desse portal.
A entidade, ainda à margem do cenário, interrompeu suavemente. Vocês foram criados para explorar, para dominar a criação. Gênesis 1:28. Este é apenas um caminho que ainda não trilharam. Adão sentia um conflito interno. Uma parte de si queria recuar para a segurança do jardim, mas outra parte não suportava a ideia de deixar Eva cruzar sozinha para o desconhecido. Se há algo mais lá fora, Eva disse, olhando para o portal, então eu preciso ver, preciso entender. Adão respirou fundo e apertou a mão dela. Se você for, eu também irei. Juntos, deram um passo à frente. Ao cruzarem o portal, uma onda de luz os envolveu. Era como se fossem atravessados por uma energia viva que pulsava e tremia ao seu redor. Seus sentidos foram ampliados. Sentiam cada fibra do mundo ao redor. Ouviam sons que antes eram inaudíveis e enxergavam cores que nunca haviam visto. O cenário do outro lado era vasto e indescritivelmente belo. Montanhas se erguiam como colossos de pedra e rios serpenteavam entre vales cheios de vida. Árvores com folhas prateadas dançavam ao vento e criaturas misteriosas os observavam à distância. Eva ofegou. É maravilhoso. Adão, no entanto, sentiu uma inquietação crescente. Parece bonito, mas algo não está certo. O ar ali parecia denso, carregado de uma tensão invisível. Havia uma desordem sutil no equilíbrio das coisas. Eva segurou o braço de Adão. Estamos juntos. Podemos enfrentar qualquer coisa. Ele assentiu, mas uma voz interior continuava a alertá-lo. Há caminhos que ao homem parecem direitos, mas ao final são caminhos de morte. Provérbios 14:12. Enquanto exploravam aquele novo mundo, perceberam que as leis naturais pareciam diferentes. O solo era áspero sob seus pés, e plantas desconhecidas se enroscavam ao redor de árvores que emanavam uma luz tênue. Adão, olha isso, disse Eva, ajoelhando-se ao lado de uma flor iridescente que mudava de cor ao toque. Ele se aproximou, mas seus olhos estavam fixos em algo mais adiante, uma sombra que o seguia discretamente entre as árvores. Estamos sendo observados, disse em voz baixa. Eva olhou ao redor, mas não viu nada. Tem certeza? Sim, há algo nos vigiando. A entidade surgiu repentinamente à frente deles, serena como sempre. Vocês estão sentindo a liberdade, a insegurança é parte dela. Adão franziu o senho. Liberdade? Isso parece mais como perda. A entidade inclinou a cabeça. Vocês sempre estiveram protegidos. Agora estão verdadeiramente vivos. Eva hesitou. Mas por que sinto medo? Porque agora conhecem a possibilidade de falhar. Antes não precisavam considerar essa opção. Aquelas palavras pesaram sobre eles. Adão se lembrou de como o Éden era previsível e seguro. Agora cada passo parecia um risco. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Eva tocou o braço de Adão. Talvez seja isso que Deus queria nos ensinar o tempo todo, que podemos ser fortes mesmo fora do jardim. Adão olhou para ela, a dúvida ainda evidente em seus olhos. Mas por que então ele nos alertou sobre a árvore? A entidade não respondeu diretamente. Apenas apontou para uma trilha que descia por entre as montanhas. Este é o caminho. Vocês devem decidir se continuarão. Adão e Eva trocaram um olhar silencioso. Eles sabiam que não havia mais volta. Vamos juntos, disse Adão, com firmeza renovada. E assim, começaram a caminhar por aquela nova trilha, cada passo levando-os para mais longe do Éden e mais perto de um destino incerto. O caminho diante de Adão e Eva era sinuoso e repleto de mistérios. Cada passo os afastava mais do Éden, e a sensação de segurança parecia desaparecer com o vento que soprava por entre as árvores. Adão, você sente isso? Perguntou Eva, a voz tremendo levemente. Sinto, como se algo tivesse sido rompido.
O ar parecia pulsar ao redor deles, carregado de uma vibração quase tangível. O solo, antes firme e estável, agora parecia vivo sob seus pés. Era como se a própria criação estivesse ciente de sua presença. Uma luz brilhante surgiu no horizonte, e dela emergiu uma figura radiante. Adão e Eva se protegeram com as mãos, mas não conseguiram desviar o olhar. "Quem é você?" perguntou Adão com o coração acelerado. "Sou o guardião do véu", disse a figura com uma voz que ecoava como o trovão. "Vocês cruzaram para o domínio do conhecimento, onde o equilíbrio foi rasgado." Eva deu um passo à frente. "Rasgado? Nós só queremos entender o que existe além do que conhecemos." O guardião franziu o semblante. "Mas o preço do entendimento é alto. Vocês não podem mais voltar ao estado original." Adão sentiu uma dor profunda no peito. "Então estamos condenados?" "Nem condenados, nem livres. Vocês estão em uma nova jornada. Se Deus é por nós, quem será contra nós?" Romanos 8:31. As palavras do guardião pareciam um enigma, mas carregavam uma promessa. Mesmo na perda, havia uma possibilidade de redenção. Após a partida do guardião, Adão e Eva seguiram a trilha que descia por entre as montanhas. O silêncio ao redor era perturbador, interrompido apenas pelo som de seus próprios passos. Eva olhou para Adão. "Você acha que Deus ainda está conosco?" Adão respirou fundo. "Ele não nos abandonaria, mas talvez precise nos ensinar algo novo." Enquanto caminhavam, perceberam que a vegetação se tornava mais densa e ameaçadora. Árvores com troncos retorcidos pareciam sussurrar segredos ao vento, e sombras se moviam entre os galhos. De repente, um rugido ecoou ao longe. Eva agarrou o braço de Adão. "O que foi isso?" "Não sei, mas precisamos estar alertas." Seguiram em frente com os sentidos aguçados. Após algum tempo, chegaram a uma clareira onde uma árvore magnífica se erguia. Seu tronco era prateado e seus frutos brilhavam como joias. Eva se aproximou fascinada. "Esta árvore é diferente de tudo o que já vimos." Adão hesitou. "Será seguro?" A entidade apareceu novamente, surgindo das sombras como um espectro. "Este é o fruto da compreensão. Comê-lo selará sua escolha." Eva olhou para Adão. "E se isso for uma nova forma de desobediência?" Adão refletiu. "Deus nos alertou sobre a árvore do conhecimento no Éden, mas esta árvore está além do jardim. Será que a mesma regra se aplica aqui?" A entidade sorriu enigmaticamente. "Vocês já cruzaram a linha da ignorância. Não há como voltar atrás, mas ainda podem decidir o quanto desejam saber." Eva fechou os olhos, buscando força. "Há um caminho que parece certo ao homem, mas o fim dele é a morte." Provérbios 14:12. Ela segurou a mão de Adão. "Não precisamos mais seguir cegamente. Podemos aprender com Deus ao longo dessa nova jornada." Adão assentiu. "Que nossos passos sejam guiados por ele, mesmo que o caminho pareça incerto." A entidade observou em silêncio enquanto eles se afastavam da árvore, recusando o fruto. "Desta vez escolheram a vida", murmurou a entidade, com um brilho nos olhos. A clareira ficou para trás, mas a sensação de inquietação os acompanhava. Os passos de Adão e Eva agora eram pesados, como se cada decisão tivesse adicionado um fardo invisível sobre seus ombros. O ar ao redor parecia denso, carregado com um silêncio que falava mais alto que qualquer ruído. "Adão, você sente isso?" perguntou Eva, tentando não demonstrar medo. "Sim, é como se algo nos observasse", respondeu ele, os olhos atentos ao redor. A trilha estreita se transformava em um terreno íngreme, com pedras irregulares que exigiam cuidado. Árvores com galhos retorcidos formavam uma espécie de cúpula acima deles, bloqueando a luz do céu. O ambiente era opressor, e cada passo parecia um desafio à própria existência. Eva tropeçou em uma raiz saliente e caiu de joelhos. "Não sei se consigo continuar." Adão a ajudou a levantar. "Não podemos desistir agora. Deus prometeu que estaria conosco.
mesmo que não possamos vê-lo. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês. Ele nunca os deixará, nem os abandonará. Deuteronômio 31:6. As palavras de Adão trouxeram um breve alívio ao coração de Eva, mas a presença ameaçadora ao redor não se dissipou. De repente, um rugido profundo ecoou pela floresta, reverberando entre as árvores. Adão puxou Eva para trás, instintivamente se colocando entre ela e o perigo invisível. "Está vindo algo", sussurrou ele. Das sombras, uma criatura surgiu. Era algo que nunca haviam visto antes, uma besta colossal com olhos ardentes e presas afiadas. Seu corpo musculoso estava coberto por escamas brilhantes que refletiam a pouca luz disponível. Eva mal conseguia falar, paralisada pelo terror. Adão segurou firme a mão dela. "Não temas, pois Deus é maior do que qualquer adversário." A criatura avançou com velocidade surpreendente, mas antes que pudesse alcançá-los, uma luz intensa envolveu Adão e Eva. A criatura rugiu em agonia e recuou, desaparecendo entre as sombras. "Ele enviará seus anjos a respeito de você para guardá-lo em todos os seus caminhos." Salmos 91:11. Eva caiu de joelhos, lágrimas escorrendo por seu rosto. Deus realmente está conosco. Adão a ajudou a levantar. "Sim, e precisamos confiar nele, mesmo quando não conseguimos entender tudo." A caminhada os levou a uma planície vasta e desolada. O terreno era coberto por uma vegetação rala e pedras pontiagudas. O céu acima era de um cinza opressor, sem o brilho vibrante do Éden. Eva olhou ao redor. "Onde estamos?" "Não sei, mas sinto que estamos longe do que conhecíamos", disse Adão. No centro da planície, uma árvore solitária se erguia. Seus galhos retorcidos formavam uma figura quase grotesca, mas seus frutos eram de um dourado reluzente, chamando a atenção mesmo à distância. Eva sentiu um impulso inexplicável de se aproximar. "Essa árvore, há algo nela." Adão segurou seu braço. "Cuidado. Lembra-se do que aconteceu no Éden?" Ela assentiu. "Sim, mas essa árvore é diferente. O que será que ela oferece?" Enquanto refletiam, a entidade surgiu novamente, envolta em um manto de sombras e luzes. Seu semblante era sereno, mas seus olhos brilhavam com uma chama intensa. "Bem-vindos ao centro do conhecimento", disse a entidade. "Vocês já deram muitos passos desde que deixaram o Éden. Este é o próximo teste." Eva estreitou os olhos. "Teste? Não queremos mais errar." A entidade sorriu enigmaticamente. "Mas o erro é uma parte inevitável do aprendizado. Deus os fez livres para escolher e cada escolha traz uma lição." Adão respirou fundo. "E qual é a lição aqui?" "Esta árvore é o fruto da compreensão. Se comerem dele, verão o mundo como ele realmente é, mas perderão algo precioso em troca." Eva hesitou. "O que perderemos?" "A simplicidade da fé", respondeu a entidade. "Quando se vê em todas as complexidades da vida, confiar se torna mais difícil." Adão olhou para Eva. "Já perdemos tanto. Será que vale a pena perder mais?" Eva fechou os olhos buscando força. "Há um caminho que parece certo ao homem, mas o fim dele é a morte." Provérbios 14:12. Ela segurou a mão de Adão. "Não precisamos mais seguir cegamente. Podemos aprender com Deus ao longo dessa nova jornada." A entidade observou em silêncio enquanto eles se afastavam da árvore, recusando o fruto. "Desta vez, escolheram a vida", murmurou a entidade, com um brilho nos olhos. Uma brisa gelada atravessou a clareira, fazendo com que Adão e Eva tremessem. Suas peles, antes protegidas pelo calor divino, agora pareciam vulneráveis ao menor toque do vento. Um sentimento inédito pesava em seus corações. Vergonha. Eva abraçou o próprio corpo, os olhos marejados de lágrimas. "Adão, algo dentro de mim se quebrou. Eu sinto uma ausência." Adão olhou para suas mãos, como se não as reconhecesse. "Sim. É como se estivéssemos desconectados do Éden."
desconectados de Deus. O silêncio foi quebrado por uma voz poderosa que ecoou pelo ambiente. Adão, onde estás? O som reverberou como um trovão, mas havia uma tristeza subjacente. Era a voz de Deus, e ela atravessou suas almas com uma intensidade avassaladora. Adão estremeceu. Pela primeira vez, sentiu medo de Deus. Ouvi tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, e me escondi. Gênesis 3:10. Eva caiu de joelhos soluçando. O que fizemos? Perdemos tudo. Adão olhou para ela com pesar. Não podemos mais mudar o que fizemos, mas talvez possamos pedir perdão. Eles se aproximaram cautelosamente da voz divina, escondendo-se entre as árvores. Quem te disse que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Gênesis 3:11. Adão abaixou a cabeça, o peso da culpa quase insuportável. A mulher que me deste por companheira me deu do fruto, e eu comi. Eva chorou. A serpente me enganou, e eu comi. Gênesis 3:12, 13. A voz divina permaneceu em silêncio por um momento que pareceu eterno. Então, com profunda tristeza, Deus pronunciou as palavras que selariam o destino da humanidade. Maldita é a terra por tua causa, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Gênesis 3:17. Eva sentiu o peso das palavras como uma lâmina afiada. O mundo que haviam conhecido estava perdido para sempre. Você, Eva, terá dores em sua gravidez. Com sofrimento dará à luz filhos. Gênesis 3:16. As palavras de Deus ecoaram pelo ar, deixando Adão e Eva em completo silêncio. O preço do conhecimento e da escolha finalmente se manifestava. O jardim, que antes os acolhia com suavidade, agora parecia distante e inacessível. Um querubim resplandecente apareceu à entrada do Éden, brandindo uma espada flamejante que cortava o ar com silvos ameaçadores. Adão e Eva se afastaram, tremendo diante da majestade da criatura celestial. Vocês não podem mais habitar aqui, disse o querubim com uma voz retumbante. A árvore da vida está protegida. Adão deu um passo à frente. Há alguma esperança para nós, ou seremos abandonados para sempre? O querubim não respondeu diretamente, mas a espada em sua mão brilhou com uma intensidade que iluminou o céu. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15. As palavras do querubim ecoaram no coração de Eva. Havia uma promessa velada de redenção, mesmo em meio ao juízo. Adão, Deus não nos abandonará, disse Eva, segurando a mão dele. Ainda há uma promessa. Adão assentiu, embora seu semblante permanecesse carregado de tristeza. Sim, mas teremos que viver com as consequências. Deus, em sua infinita misericórdia, lhes deu vestimentas de peles para cobrir sua nudez. Gênesis 3:21. Era um gesto que carregava tanto compaixão quanto um lembrete do sacrifício necessário para cobrir a vergonha do pecado. Ao vestirem as roupas, Adão e Eva sentiram um conforto tênue, mas sabiam que nada poderia substituir a pureza que haviam perdido. Eles terão que aprender a viver sem a glória visível de Deus, disse o querubim para si mesmo, com uma expressão de pesar. Adão e Eva deram seus primeiros passos fora do Éden. O solo sob seus pés era áspero e frio, diferente da terra macia e acolhedora do jardim. O céu parecia mais distante e o ar tinha um peso que eles nunca haviam sentido antes. Eva olhou para trás, lágrimas escorrendo por seu rosto. Nunca mais veremos o Éden, não é? Adão a abraçou. Não, mas Deus está conosco, mesmo aqui. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos 46:1. O horizonte à frente parecia vasto e desolador, mas eles não estavam completamente sem esperança. Havia uma promessa, um fio de redenção que os sustentava. Adão, será que algum dia nossos descendentes voltarão a viver em um mundo sem dor? Não sei,
respondeu ele. Mas Deus prometeu que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Talvez um dia a paz volte. O vento soprou suavemente, como se o próprio Deus confirmasse a esperança de Adão. Eva respirou fundo. Então vamos continuar. Temos uma nova jornada pela frente. Adão assentiu. Sim, e faremos isso juntos. Enquanto caminhavam, uma luz distante brilhava no horizonte. Não era o Éden, mas era uma promessa de que Deus não os abandonaria. Agora, com tantos mistérios revelados e histórias que nos conectam a algo muito maior do que nós mesmos, é impossível não se perguntar: o que mais a Bíblia tem a nos ensinar sobre a jornada humana e a nossa relação com o divino? Em cada passagem, um novo mistério, uma nova lição. E cada história que exploramos é apenas o começo de algo muito mais profundo. Algo que pode mudar a forma como vemos o mundo ao nosso redor e o nosso papel nele. No próximo vídeo, vamos mergulhar em um fato ainda mais surpreendente, algo que muitos consideram um verdadeiro enigma das Escrituras. Prepare-se para questionar o que você acha que sabe e para abrir a mente a novas perspectivas sobre a fé, o propósito e a história. Até lá, reflita sobre o que vimos hoje. E lembre-se, a jornada pela verdade nunca termina. Ela apenas nos convida a continuar. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, que a sabedoria e a paz estejam com você.